Pronto. Então, sejam muito bem-vindos a essa mentoria. Hoje nós vamos falar de reforma tributária, um tema muito importante para todo empresário, independente do regime tributário. Pelo que eu dei uma olhada aqui no material da Isabel, até o MEI vai ser impactado, né, Isabel, com essa nova reforma tributária. Vai, vai. Então, Para quem gente, estava acostumado com nada, ele vai ter uma pequena mudança. exatamente. Então, olha, são mudanças gradativas, nós precisamos ter conhecimento em relação ao que vai ser de novo, o que que nós vamos escolher, nosso posicionamento para os nossos negócios, porque isso vai fazer a diferença na nossa precificação, no nosso caixa, na nossa forma de gestão. De 2025 até 2033, são muitas mudanças. Já começam, na verdade, agora em 2026, né, as primeiras implantações. Então, 26, 27, 28, enfim, daí por diante, nós já temos mudanças acontecendo e vocês precisam saber. Claro que a parte de operação você não tem que saber, mas na hora de precificar um produto ou serviço, na hora de escolher o melhor regime tributário e também na hora de acompanhar aquilo que está sendo enviado, na hora de escolher, por exemplo, seu fornecedor, enfim, tudo isso você vai precisar de saber em relação à nova reforma tributária. Voltando um pouquinho aqui, a operação é responsabilidade do seu contador, mas é sua obrigação acompanhar, é sua obrigação saber o que que vai impactar na sua tomada de decisão dentro do negócio. Por quê? O contador ele vai executar, ele vai processar as informações que vocês enviam, que a gente envia. Então, nós precisamos entender o contexto todo para saber se aquele fornecedor vai ser interessante, se aquele segmento que a gente está atuando, se ele é interessante, se eu estou conseguindo repassar, né, os novos impostos para o meu cliente, por quê? Porque quem paga os tributos, os impostos, no final das contas, tem que ser o consumidor, infelizmente. A função do empresário é o repasse, é o recolhimento desses impostos. Então, é uma mudança também na nossa cultura, é uma mudança na nossa visão de negócio que a gente precisa começar a ter. Eu já conversei com a maioria de vocês, o cerco está fechando em relação à fiscalização, em relação as questões de Pix, enfim, né? A gente vai falar hoje um pouquinho aqui também do Sleep Payment, que é uma nova forma de arrecadação, enfim. Então, a tecnologia está avançando, a Receita Federal está fazendo o dever de casa dela, ela está organizando a casa dela para ter um acompanhamento mais efetivo, mais direcionado mesmo dos nossos negócios e eu acho que a palavra seria mais eficiente. A Receita Federal está cada vez mais eficiente. Então, aquela época que já passou há um tempo atrás aí, que a gente até escondia nota, guardava, enfim, isso não existe mais. Tá? Ela sabe mais do que a gente, o que, que a gente está fazendo com as nossas empresas. Eu até contei esse caso para alguns de vocês. A gente comprou um carro aqui através da Valoriza, porque a gente precisava de uma inscrição estadual, enfim. E olha, apesar de ter todo conhecimento, né, acompanhar isso de perto, enfim, eu ainda caí na besteira de fazer a compra de um carro que é barato, 45 mil, em nome da empresa que vai me gerar quase R$ 2.000 de imposto. Então, são pequenas coisas que nós precisamos conhecer, nós precisamos saber para a Pega o nossa celular também. decisão. Porque depois que a gente faz a escolha, faz a compra, por exemplo, como foi no meu caso, não tem o que fazer, né? A gente vai ter que pagar. Então, Isabel, eu vou deixar a palavra com você. Você quer que eu espelhe a tela? Você quer me comandar daí? Como que você prefere? Ué, fica como você achar melhor, Lívia. Se quiser espelhar para o pessoal ver, e eu vou falando. Eu vou espelhar aqui, aí você vai me dando um toque também, se precisar de mudar na tela, enfim. Ok. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo sobre a reforma tributária, né? Que, como todos sabem, é o assunto do momento. E podem me interromper à medida que vocês for tendo dúvida, tá? Não fiquem com dúvida. É um assunto novo ainda, é um assunto que ainda tem muita mudança, tem muita normativa para sair, mas já é a nossa realidade, né? Então a gente precisa começar, né, a ter conhecimento sobre o assunto
para que a gente não seja pego de surpresa, né? Então, vamos lá. A primeira mudança que teve já aconteceu. Foi agora em 2025. O que que aconteceu agora em 2025? Antes, a gente fazia o PGDAS-D. O que que é o PGDAS-D? É o Programa Declaratório de Arrecadação do Simples. Então, quando a gente entra no site da Receita Federal e faz o cálculo do Simples Nacional para enviar a guia para vocês, a gente entrega uma declaração para a Receita, certo? Essa declaração, antes, até dezembro de 2024, a gente, vamos supor, uma empresa sem movimento, a gente não precisava entrar lá e ficar passando ela todo mês. Podia deixar para o ano seguinte, na hora que encerrasse o ano, que a gente fosse fazer a declaração, que é a DEFIS, já poderia estar transmitido esse PGDAS do ano inteiro. E o que a reforma já trouxe? A partir de janeiro de 25, essa declaração ela tem que ser enviada todo mês até o dia do pagamento da guia. Se você não fizer essa transmissão, é cobrada uma multa. Então, assim, não pode esquecer, porque às vezes gera a guia, mas não transmite o PGDAS. Então, se você não transmite esse PGDAS até o dia do vencimento, é gerada essa multa. Então, essa mudança, ela já começou em 25, ok? Agora, as empresas do Simples, que é o nosso foco aqui, Só um as minutinho, empresas do... Isabel. Tá Tá, espelhada a tela aí para vocês seguirem? tá espelhando. Então, beleza. Obrigada, pode seguir. Pode mudar, Lívia. O nosso foco aqui é a reforma para as empresas do Simples. O que acontece? Para as empresas do Simples Nacional, a mudança vai acontecer para 2027, tá? Única coisa que nós precisamos, vocês como cliente, o que é que vocês precisam fazer? Porque a partir de novembro já saiu, é obrigatório o layout da nova nota fiscal. Então, essa nova nota fiscal, o que que tem nessa nova nota fiscal? Tem todos os campos lá. Vão manter os campos que já existem hoje e vão acrescentar o campo para destaque do IBS e CBS. Esse IBS e CBS são os dois impostos que irão substituir o PIS e o COFINS. O CBS irá substituir o PIS e o COFINS, que vai deixar de existir, e o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Então, esse novo layout, que será a partir de novembro, vai entrar em vigor, ele vai colocar todos esses campos. Então, o que vocês, como empresários, tanto Simples Nacional como de empresa débito e crédito, precisam fazer? Conversar com o programador, para ver como que está essa mudança. Vocês já estão estudando a mudança, vocês já viram isso, como que está a programação, quando que eles vão colocar essa nota fiscal para vocês começarem a fazer teste, ok? Então, assim, é obrigatório preencher os campos? Não, não é obrigatório. Porém, já devem começar a fazer os testes. Para quê? Para quê? Pode falar? Pode falar. Não. Ninguém quer falar, não, gente? Onde que você... Pode passar. Essa negócio das notas não está aí, não, tá? Então, pessoal, o que vocês precisam fazer? Trocar ideia com a programação para ver como que está o layout dessa nota fiscal, ok? Porque a partir de 26, esse novo layout começa a ser testado para 27 ele ser implementado. Então, a partir de 27, essa nota de vocês já tem que estar rodando com esse IBS, CBS, tudo certinho.
Então, nós do Simples Nacional, nós temos esse tempo a mais do que uma empresa que não é do Simples Nacional. Outra mudança que nós tivemos com a questão da reforma é o conceito de receita bruta. O que vai acrescentar aí? Porque hoje, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Hoje, a gente pega o faturamento, que é a venda da empresa. Se você tiver tido cancelamento, né, exclui do faturamento. Se você tiver tido desconto incondicional concedido também, desconta do faturamento. Então, hoje, o conceito de receita bruta para a questão de cálculo do imposto é o faturamento menos a venda cancelada, menos os descontos incondicionais. A partir de 27, essa receita bruta será acrescentada. Vamos supor, se você vamos supor que você mexe com um lavador e lá você vende aquele resto de óleo que geralmente as pessoas, esse pessoal que faz limpeza, eles compram esse óleo. Então, se você vende esse óleo, isso aí é uma receita, vai ser implementado nesse conceito de receita. Se você tem um aluguel que é da empresa, o imóvel é da empresa, então você está recebendo aluguel, isso vai ser cobrado também para a questão do Simples Nacional. Então, esse conceito de receita, a partir de 2027, ele ampliou, certo? Então, nós precisamos saber disso até mesmo para a questão de organização. Qual vai ser minha alíquota do Simples? Por que eu aumentei o meu imposto? Então, nós temos que saber que esse conceito de receita aumentou, porque talvez seu imposto vai aumentar por causa de receitas que antes não eram e a partir de 27 começa a ser, tá? Outra mudança que nós teremos. Como eu disse, pode passar, Lívia. Com a reforma tributária, nós implementamos dois impostos, né? A CBS, que entra no lugar do PIS e COFINS, e o IBS, que entra no lugar do ICMS e do ISS. Aí você vira para mim e fala assim, uai, Isabel, mas eu pago uma guia única, chamada Simples Nacional. Só que dentro dessa guia do Simples Nacional, ela tem vários tributos lá dentro. Ela tem imposto de renda, ela tem contribuição social, ela tem PIS, ela tem COFINS, ela tem ICMS quando você vende produto, ela tem IPI quando você é indústria, ela tem ISS quando você é prestador de serviço. Então, isso tudo está englobado dentro dessa guia do Simples. Apesar que você não vê, você vê uma guia única, mas esses impostos estão todos embutidos aí dentro. Então, nós vamos, né, ter o CBS e o IBS. E quando você é enquadrado no Simples Nacional e faz importação, o IBS e o CBS vão ser pagos numa guia à parte. Então, caso você é uma empresa do Simples Nacional e faz uma importação, você terá que pagar uma guia de IBS e CBS, a gente chama de por fora. Por quê? Fora da guia do DAS, tá? Essa também é uma mudança. E também terá que pagar a guia de IS. O que é esse IS? Esse IS é um imposto que foi criado na reforma tributária. Então, é o CBS, o IBS e mais ISS. E o que é esse IS? Ele chama imposto seletivo. Você já deve ter ouvido falar imposto do pecado. O que quer dizer isso? É um imposto sobre produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, empresas que mexem com isso, com esse ramo de atividade, eu vou dar um exemplo. Existe cervejaria que é enquadrada no Simples Nacional. Esse pessoal vai ter que pagar esse S, porque
tudo que se refere a cigarro, bebida alcoólica, agrotóxico, combustível, poluente, isso tudo, essas empresas todas, enquadradas no Simples ou no regime regular, terão que pagar esse imposto seletivo, que é o tal do chamado imposto do pecado. Então, se é uma empresa do Simples, que tem, vamos supor, igual eu disse, uma cervejaria enquadrada no Simples, ela terá que pagar esse imposto seletivo também por fora da guia do Simples. Então, essa é a segunda mudança que nós tivemos com a reforma tributária. Pode passar, Lívia. Pessoal, está compreendendo? Tem alguma pergunta? Está tranquilo? Posso seguir? Tranquilo, Isabel, pode seguir. Pessoal, pode deixar as mensagens aqui no chat também, tá? Se precisar. Lívia, pode pular. Lívia, Pode falar. aqui, o gás, igual eu trabalho com gás, vai se enquadrar nisso? O gás, não. O gás, não. O gás não enquadra nesse IS aí, não. Ok, então, obrigado. Nada. Mas nas demais mudanças ele entra, né? Como assim demais mudanças? Na reforma tributária toda, de modo geral, ele também vai ser impactado, né? Não, qualquer empresa vai ser impactada na reforma. Qualquer uma. A minha, na verdade, é que mais vai ser, né, amiga? Porque eu compro gás, já não consigo comprar gás sem nota fiscal, já sai da refinaria tributado. Você vai precisar fazer, né? É a questão do planejamento para você, para ver qual é a melhor opção para você. Porque o que acontece? No seu caso, o gás é um produto monofásico, né? Então, assim, você não tem crédito, porque ele não passa crédito, e também não tem débito. Se você vende só gás, tá? Eu não sei se você vende mais algum produto. Eu estou falando Eu vendo somente. gás e água mineral. Ah, tá. É porque o gás é monofásico. Então, assim, a gente, né, tem que ver o que enquadra melhor para você com essa questão da reforma. Mas nós vamos falando aqui, nós vamos trocando ideia. Tá ok? Ok. Terceira mudança. Pode passar, Lívia. A terceira mudança, pessoal, essa mudança aqui, eu vou passar a informação para vocês, mas é uma mudança que impacta mais os contadores, tá? Eles é que precisam saber disso aqui para que possa fazer o cálculo da guia de vocês correto, ok? Então, é o RBT12. O que é esse RBT12? Quando a gente vai fazer o cálculo do Simples Nacional, a gente soma. Eu estou no mês de julho. Eu pego o faturamento de junho de 2025 e vou até julho de 2024. Eu faço essa soma. Para que serve isso? Para mim achar a alíquota que eu estou nela. Certo? Então, isso aqui chama RBT12, é essa soma dos faturamentos. O que mudou com a reforma? Hoje, eu pego o faturamento de junho até o faturamento de julho de 2024. Com a reforma, eu vou pegar o faturamento de maio de 25 e vou até o junho de 24. Então, vamos falar assim, eu tirei um mês nisso aí, eu perdi um mês nisso aí. Em vez de eu pegar o julho, eu estou fazendo o julho. Em vez de eu pegar o junho, eu vou pegar o maio. Então, essa é a mudança que teve. Então, a alíquota nominal, né, que a gente faz nessa soma, ela vai ter variação. Por quê? Talvez o faturamento dos meses, eles não são iguais.
Então, às vezes, pode diminuir, como pode aumentar. Então, essa é a mudança do RBT-12 que teve. Outra mudança que nós tivemos é que hoje o Simples Nacional permitia o regime de caixa. O que significa regime de caixa e regime de competência? Vocês já devem ter visto falar nisso. Quando a gente vai fazer uma apuração de imposto, a gente pega, geralmente, 90% das empresas optam pelo regime de competência. O que significa isso? É tudo aquilo que ocorreu naquele mês. Vamos falar, competência 7. Todas as notas de venda que ocorreu na competência 7 é que eu pego para fazer o meu cálculo de imposto. Só que existe também o regime de caixa. O que significa isso? Em vez de eu pegar o meu faturamento pelo regime de competência, eu pego pelo regime de caixa tudo aquilo que eu recebi no mês. Em vez de ser o faturamento, a emissão das notas, é o recebimento. Então, hoje existe dentro do Simples Nacional esse regime de caixa. E a partir da reforma, a partir de 27, não vai poder mais fazer opção pelo regime de caixa. Então, vai ser somente competência. E o regime de caixa vai ser extinto. Outra mudança que nós tivemos... Só um minutinho, Isabel. Tá. Só para reforçar, é importante a gente entender a diferença, porque isso vai impactar diretamente no nosso fluxo de caixa, que a empresa que escolhia fazer a apuração pelo regime de caixa, ela pagava os impostos, enfim, quando ela recebia as suas vendas, né? Então, eu fiz uma venda parcelada de 7 vezes, de 10 vezes, eu ia pagar o imposto de acordo com o recebimento daquelas vendas. Agora não, agora se eu fiz uma venda de volume maior, e a gente tem aqui alguns clientes que fazem poucas vendas no mês, mas de vulto maior, de volume maior. Então, eu fiz uma venda de 200 mil reais esse mês, 300 mil reais esse mês. Essa pessoa vai me pagar de 7, 8 vezes, a arrecadação vai ser feita toda no mês referente à venda. Não é isso? Isso mesmo. Isso vai impactar diretamente no fluxo de caixa de vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um regime de caixa que vai ser de um ramo de atividade que vai ser impactado demais com isso aqui, que é o caso de, apesar de que eu não tenho conhecimento desse ramo de atividade ser enquadrado no Simples, que geralmente não compensa, que é o caso de como que fala? Pessoal que vende loteamento. Loteamento. Os loteamentos, porque geralmente quando você vende um lote, o valor é alto e você vende ele em várias parcelas. Então, 90% dos loteamentos é regime de caixa. Então, assim, mas só que os loteamentos geralmente são a opção deles é débito e crédito, né? Que é o regime regular. Então, no regime regular, o regime de caixa vai existir, somente no Simples que ele acabou. Então, assim, se houver um loteamento que esteja no Simples Nacional, talvez não compense mais ficar. Pode mudar, Lígia. Certinho, beleza. A quinta mudança, pessoal, é a reclassificação dos anexos. O que significa isso? Com a reforma, não vai mais existir o IPI. O IPI ele vai ser extinto, exceto o pessoal da Zona Franca de Manaus
lá vai continuar existindo o IPI, somente para aquele pessoal. Caso aqui, né, Sudeste, Nordeste, Sul, existir alguma empresa que fabrique os mesmos produtos da fábrica lá da Zona Franca de Manaus, essa empresa vai ter também recolhimento de IPI. As demais, não existe mais IPI. Ok? Então, o que é que acontece com isso? Dentro do Simples, nós temos o anexo 1, que é o comércio, o anexo 2, que é a indústria, o anexo 3, 4 e 5 são os prestadores de serviço. Então, com essa extinção do IPI das empresas que não, né, são distintas da Zona Franca de Manaus, elas não vão mais ser classificadas no anexo 2. Então, para onde que elas vão? Para o anexo 1. Então, vocês aí né, empresários, vocês precisam ter atenção a isso, porque você sendo reclassificado para o anexo 1, a alíquota muda. Com isso, né, vocês têm que fazer reformulação de preço, talvez o imposto sobe ou o imposto abaixa, com certeza vai abaixar, porque as indústrias tinham 0,5% de IPI. Então, vai deixar de existir isso. E vai para o anexo do comércio, que não tinha esse 0,5%. Então, vai cair um pouco essa questão da alíquota aí. Então, essa reclassificação de anexo é por causa disso. Agora, a sexta mudança é o pessoal do MEI. O que acontece? Hoje, o pessoal do MEI, eles não são obrigados a emitir nota fiscal, a não ser que vendam para pessoa jurídica. Aí você tem que emitir a nota fiscal para pessoa jurídica. Com a reforma, eles vão ser obrigados a emitir nota fiscal, vendendo para pessoa física ou para pessoa jurídica. Então, a partir de 27, o MEI vai ter que emitir nota fiscal. Ok? Única diferença do MEI é essa aí. Ele não tem IBS e CBS, mas ele vai ter que emitir essa nota fiscal. A sétima mudança, permissão de crédito. O que significa isso? Hoje, gente, essa aí vocês têm que ter muita atenção. Hoje, as empresas do Simples, vocês podem ver que quando vocês emitem uma nota fiscal, lá embaixo tem escrito assim: permite aproveitamento de ICMS na alíquota, vamos supor, de 2,5%. Cada um é uma alíquota. Então, a parte do ICMS, vocês passam um crédito para quem compra desse tamanhozinho hoje, certo? E vocês passam um crédito para empresas do lucro real ou presumida de 9,25%. Então, a questão do ICMS, o crédito é pequeno. Mas na questão do PIS e COFINS, o crédito que vocês passam para as empresas é um crédito de 9,25%, que é cheio, igualzinho às empresas do débito e crédito. Ok? A partir da reforma, as empresas optantes pelo Simples Nacional que não aderirem ao pagamento do IBS e CBS por fora, vai passar crédito para as empresas de débito e crédito somente no percentual da planilha. Então, tanto vamos falar, né? O CBS, que é o PIS e COFINS, quanto o IBS, que é o ICMS e o ISS, eles vão permitir crédito somente daquela alíquota onde vocês estão enquadrados. Então, se é 2, é 2, se é 3,5, é 3,5. Então, essa é a permissão de crédito. O que isso vai impactar para vocês? A questão é a seguinte: hoje vocês vendem para qualquer empresa e ninguém fala nada. A partir da reforma, se você for vender, vamos supor, no seu caso, Marcos, vamos supor que você vai vender para o supermercado, e esse supermercado, vamos supor que você vai vender para o panelão.
Panelão vai virar para você e falar com você assim: você é Simples Nacional ou você é regime regular? Você vai falar Simples Nacional. Pagando IBS e CBS por dentro ou por fora? Você vai falar por dentro. Isso quer dizer que você vai dar uma permissão de crédito para o panelão somente das alíquotas que você está sujeita. Ele vai falar com você assim: não vou comprar de você não, Marcos, que o crédito que você me passa é pequeno. Então, com a reforma, as empresas do Simples que estão pagando o IBS e o CBS por dentro não vão ser geradoras de crédito das empresas regulares. O crédito que vocês vão passar é pequeno. Então, essa questão é uma questão que está preocupando muito. Por quê? Ou vão ter que fazer uma reformulação de preço para que vocês sejam atrativos para esse pessoal comprar, ou vocês vão perder mercado, as empresas do Simples. Então, essa é uma das preocupações que nós estamos com elas. Por quê? Porque hoje ninguém fala nisso, porque o crédito que vocês geram de PIS e COFINS, ele é cheio. Então, as empresas pegavam a compra do Simples e estava tudo bem. A partir de 27 já não é mais assim. E vai ter empresa do Simples Nacional, vão falar quais são as opções, quais são a maneira de vocês fazerem essa questão. Ah, como que eu faço essa opção? Por dentro ou por fora? A primeira coisa que a gente precisa fazer é esse planejamento. Porque ter conhecimento dos números, fazer esse planejamento para ver o que é mais viável. Mas vamos pensar. Se você tiver no final da cadeia, o que eu chamo no final da cadeia? Se você for uma empresa que venda direto para consumidor final, vocês concordam comigo que consumidor final, igual o supermercado, vamos supor que o supermercado seja enquadrado no Simples, ele vende para o consumidor final. O consumidor final, as pessoas físicas que estão consumindo, elas não precisam de crédito. Então, essas empresas, elas têm a facilidade de ficar no Simples por dentro, porque elas não precisam preocupar com essa geração de crédito. Vocês estão compreendendo? Agora, vamos supor que você está no meio da cadeia, você vende para empresa revender. Então, se você vende para uma empresa revender, você precisa, às vezes, passar o crédito para essa empresa. Se você está pagando o IBS e o CBS por dentro, quer dizer, no Simples Nacional por dentro, você vai passar o crédito para essa empresa do tamanho que é a sua alíquota ali dentro da planilha do Simples Nacional. Então, talvez essa empresa fale com você assim: olha, eu vou procurar outro fornecedor porque você não está me passando esse crédito. Então, aonde nós temos que preocupar com esse levantamento, por quê? Talvez você tenha que, talvez não, você vai ter que olhar a sua questão de custo para ver se você consegue mexer no seu preço. Qual a alíquota que você vai estar com essa, às vezes, né? Se você é indústria e passou para o comércio, às vezes você conseguiu baixar. Então, são levantamentos que precisam ser feitos para essa tomada de decisão. Entendeu a diferença? Isabel, em alguns casos, dependendo do volume da operação, será que vai ser interessante ter duas empresas fazendo a mesma operação, uma para PJ, outra para pessoa física? Olívia, olha, isso está sendo muito discutido, porque eu vou falar do meu caso, pessoal. Eu sou contadora, eu tenho um escritório de contabilidade. 90% do meu faturamento hoje é para as empresas regulares. O que significa regular nessa reforma tributária? São as empresas lucro real e lucro presumido. Agora mudou o nome, é empresa regular. Então, 90% do meu faturamento é empresa regular.
tá? Então, assim, eu tenho que fazer o levantamento porque as minhas empresas vão querer esse crédito. E a partir de agora, com a reforma, tudo que se compra tem crédito. Você vai no supermercado, comprou material de limpeza, tem crédito. Você vai comprar um pão, você tem crédito. Única coisa que foi excluída do crédito é a mão de obra. Então, assim, tudo virou crédito se você tiver um regime regular, tá? O No caso consumidor do final Simples, consegue usar esse crédito de alguma forma? como? O consumidor final consegue usar esse crédito de alguma forma? Não. Consumidor final morreu ali. Ele não consegue, Entendi. tá? Então, assim, se você é do Simples Nacional, você não tem direito a esse crédito. Você não paga por ele, mas também não tem direito ao crédito. Isso eu estou falando se você for Simples Nacional por dentro, tá? Então, você não tem direito ao crédito. Então, assim, dependendo de onde você estiver nessa cadeia, as pessoas vão querer o crédito, entende? É onde nós Igual, temos que pensar, fazer as contas para ver se realmente compensa você ficar por dentro ou por fora. Porque a reforma te deu essa opção de pagar o IBS e o CBS por fora. Entende? As igual eu empresas. hoje. Pode falar. Eu estou no lucro real. Então, eu vou ter o crédito. Você, vamos supor que a sua empresa esteja no real. Marcos, você tem crédito de tudo, exceto mão de obra. Você tem crédito de CEBIG, de Copasa, de imobilizado que você comprar, de papelaria, vamos supor que você tem um carro aí, e o carro tem nome da empresa, a manutenção desse carro, a lavação desse carro, tudo agora você tem crédito. Tudo, tudo, Hum. tudo. Exceto porque existe uma lista, que nós não vamos entrar nesse mérito aqui, porque o assunto da reforma é muito extenso. Existe uma lista de alguns produtos, vamos supor, medicamentos. Eles não possuem crédito, porque eles são zero, alíquota zero. Alguns produtos você já deve ter ouvido falar nos produtos da cesta básica, que também ficou zero. Arroz, feijão, carne. Então, esses produtos também não te dão direito a crédito. Mas tirando esses produtos, o resto você tem crédito de tudo. E uma dúvida, que igual eu não sou muito por fora disso, por isso que a Aline pediu para me participar hoje. Esse crédito, eu uso ele depois com o quê? É assim que funciona. Vamos supor que sua empresa aí seja no regime regular. Então, tudo que você vende, você gera um débito de IBS e CBS, ok? Nossa, entendi. E tudo que você compra, você Eu, gera um crédito de IBS e CBS. Então, vamos supor que você vendeu 10 mil. Eu vou falar uma alíquota aqui, porque a alíquota do IBS e do CBS ainda não foi. Eles não puseram o valor nela ainda, tá? Estão cogitando de 26% a 28%, mas não bateram o martelo, não normatizou isso ainda, tá ok? Então, vamos supor que você vende aí 50 mil reais. Aí eu vou jogar aqui 26%. Então, você tem um débito de 13 mil reais. E vamos supor que você fez compra aí de material de limpeza, de papelaria, de padaria. combustível, funcionário, aluguel, água, luz. Funcionário não, tá? Funcionário não vai entrar mais, não. Não. O aluguel, a água, a luz, papelaria, padaria, uso e consumo, imobilizado, a mercadoria que você compra, tudo isso, tudo você tem crédito. Vamos supor que você tem um crédito de 30 mil, vezes 26%, 7.800. Tinha dado um débito de 13, você vai pagar 5.200. Entendi. É um menos o outro. Então, por exemplo, combustível, igual o meu veículo, tudo aqui, o combustível vai ser débito, vai ser crédito. Crédito. Então, hoje, exemplo, eu tenho minha loja própria, meu imóvel próprio. Então, é um caso a pensar, tirar ele do nome da empresa, colocar no meu nome para gerar aluguel. Sim, só que agora, Marcos, o que acontece? Com a reforma, essa questão do aluguel também foi tributado.
do IBS e CBS. Então, assim, isso seria uma opção sim, mas nós temos que fazer a conta para ver se compensa. Porque Entendi. o que está na lei, e isso nem faz parte aqui não, mas como a conversa está coisa, eu vou te falar. O que está na lei hoje? Vamos supor isso aí que você falou. Você tem um comércio, tá? E você tem 2 imóveis de aluguel. Se esses 2 imóveis seu faturar até 3 milhões e 600, não, 260 mil, quer dizer, até 260 mil, você não paga nada de BS, CBS, não. Agora, se você tiver 3 imóveis e eles faturarem acima desses 260, esses imóveis seus vão entrar para pagar IBS e CBS. Então, 260 por ano? hã? 260 mil por ano. Então, hoje em dia, essa questão do aluguel que antes, hoje não, tipo assim, as pessoas físicas têm várias casas e passa desapercebido, porque você amarra isso na declaração de renda de pessoa física. Então, bem dizer, muita gente não paga imposto, vai deixar de existir, vai tributar tudo agora, porque o valor é muito pequeno. Então, assim, tem que fazer conta, mas o raciocínio que você teve é mais ou menos isso mesmo, Então tá? agora eu já me preocupei um pouco, porque eu já tinha aqui mais ou menos uma média de 18 mil de funcionário que eu já batia no meu imposto. Então eu já não vou ter isso. Não, é porque você está falando é que é lucro real, né? Não, Isso. esse imposto que esse funcionário abate é o imposto de renda e a contribuição. Esses 2 impostos não mexeu. Você vai continuar abatendo, ok? O funcionário só não vai gerar crédito de Então, CBS e IBS. porque Mas esse imposto que você está falando aí, ele vai continuar servindo para ele, tá? porque hoje, mas no caso, hoje ele gera um crédito para mim abater no meu débito. Hoje ele gera um crédito, porque hoje o que que acontece aí? Esse imposto que você está falando é a receita menos a despesa. Sobrou aquilo Isso. ali, você tributa aquilo em 24%, que é 15 de imposto de renda e 9 de contribuição social. Esses 2 impostos, o funcionário vai continuar servindo, que é Ah, despesa, tá? O que eu tá. estou falando é crédito de CBS, que o funcionário não vai dar o direito, ok? Mas nesse imposto aí, ele vai continuar fazendo o benefício dele, É só para os novos que estão vindo, Marcos. Os novos impostos que a gente vai ter que pagar. Tá. tá? Você não tem crédito dos funcionários para PIS e COFINS hoje, não? Assim, em certa forma, muitos empresários assustam com isso. Eu, Sim. particularmente, eu gosto. Igualzinho, quando a Petrobras anuncia um aumento do gás. Eu gosto, sabe por causa de quê? É igual eu falo, hoje nós somos funcionários do governo, e tipo assim, o governo passa um imposto para mim, eu não fico com imposto, não, eu vou cobrar do consumidor final. Nós somos cobrador de imposto para o governo. Eu Isso. gosto porque eu acho que separa muito agora e quem é empresário de quem está querendo aventurar. E Porque assim, os empresários conseguem se sair bem. Agora, quem está aventurando não consegue se manter no mercado. ô Marcos, e assim, a reforma em si, que é um dos princípios da reforma tributária é a neutralidade do imposto. O que que quer dizer isso? Ele vai ser repassado, porque na verdade é o seguinte: você tem um produto que custa R$ 100. Você vai cobrar IBS, CBS de 26. Você vai colocar no final da nota R$ 126. Quem vai Uhum. pagar os 126 sou eu que comprei de você. Na Isso. verdade, o seu produto custou 100. Aí, na hora que eu vender esse imposto, eu vou colocar na nota. Então, assim, é como se o imposto ele deixasse de fazer parte agora do seu custo do produto. Ele vai ficar neutro. Ele vai começar aqui e acabar no final na mesma proporção.
esse é o objetivo da reforma. Então, assim, se as pessoas tiverem consciência, porque vamos supor, tem muita gente, tem muita empresa que o imposto dela vai diminuir. E aí o que que acontece? Qual que é a função disso aí? Ela teria, por obrigação, né, vamos falar assim, em vez dela aumentar, porque se você já tem uma margem pré-fixada, vamos supor, de 30%, se o seu imposto abaixa, você tem condição de baixar o preço, porque a sua margem é 30%, concorda comigo? Uhum. Esse é o objetivo da reforma. Agora, se isso vai, como os outros, se todo mundo vai aderir a esse pensamento, é que são elas, porque o que que acontece? Se hoje eu tenho uma margem de 30, meu imposto abaixa, eu vou ter uma margem de 35, 40. Entende? Essa é a questão. Se as pessoas tivessem a consciência, as coisas iam equalizando e pegava, tipo assim, o que precisa ser feito, que a reforma está trazendo. Mas nós estamos no Brasil e você sabe que aqui o negócio funciona de maneira distorcida. Então, é uma das preocupações também dos legisladores e da Receita Federal é nessa questão isso. Mas Mas, eu, assim, Para mim é para ficar como nos Estados Unidos também, né? Onde tem o é, preço do produto e o preço do tributo. isso aí é idêntico. É aquilo ali. Quem foi para a Europa aí já viu isso. Você sai do supermercado sabendo que você pagou R$ 10 na mercadoria e 2,60 de imposto. E é que aquele imposto vai direto, porque hoje, na hora que você paga o imposto, até que ele chega no governo, ele passa por um tanto de lugar. Com a reforma, ele vai direto para o governo e você só recebe o seu, ele não passa mais no seu caixa. Por isso, porque hoje é assim, o imposto está embutido no seu preço, concorda? Ele está uhum. embutido no seu preço. Então, você recebe ele no seu caixa, então é como se você trabalhasse um pouquinho com dinheiro que não é seu. Agora, com essa reforma, na hora que você pagar, né, o imposto ali, vai direto para o governo. Então, você não, é como se ele saísse do seu caixa. Por isso que as pessoas também estão preocupadas com a questão do fluxo de caixa das empresas. Porque você não vai ter aquele dinheiro para você trabalhar. Lembrando que hoje é basicamente todo dia 20 a gente paga os impostos. Então, do dia 21 ao dia 20, tudo aquilo que a gente vendeu, o dinheiro está dentro do nosso caixa. No dia 20 do outro mês, você vai pagar aqui. A partir, Isso, a partir da reforma tributária, não. Vendeu, pagou, vendeu, pagou. Claro que vai demorar um isso tempinho, né? Daqui a pouco a Isabel vai explicar sobre o slip payment. Mas isso é importante a gente entender porque dependendo do volume da nossa operação, isso vai impactar muito no fluxo de caixa diário. Então, é um momento que as empresas vão precisar ter mais fôlego financeiro, vão precisar de ter mais dinheiro para dar conta de passar por esse processo. é, é isso aí. Mas você, Marcos, que é regime regular, você vai ter crédito de tudo, tá? De tudo. O meu caso, por exemplo, Ah, o que que isso vai impactar? O meu que é mais prestação de serviço? ou você é prestadora de serviço. Você Sim. presta serviço para quem? Uai, né? Porque o meu é mão de obra, né, Lívia? Explica para ela, Lívia, porque eu não sei. Caso Alessandra é um salão de beleza, né? Então prestação de serviço para consumidor final. Tem revenda de alguns produtos também, enfim, cabelo, a gente tem produtos, mas 75% do faturamento é proveniente da prestação de serviço. Tudo indica, Alessandra, que você compensa ser Simples Nacional por dentro, porque você não vai precisar de passar crédito para cliente. Mas o que que a gente precisa, né, a sua contabilidade precisa fazer? Precisa fazer um comparativo entre o Simples por dentro, que aí você não tem crédito, mas também não passa crédito, e o Simples por fora, que você vai passar esse crédito, mas também você toma crédito. Aí você fala assim, mas tá,
Porque o que que pode acontecer, gente? Vai ter empresa que às vezes o crédito que ela vai ter é maior que o débito, e aí você vai receber restituição. Porque está na Entendi. lei, tá, gente? Eu vou falar com vocês. Está na lei, aqui, que está expresso que nós vamos receber essa restituição até 60 dias. Mas eu vou ser sincero para vocês. Esse eu Não, quero ver. Eu eu já não estou acredito. eu tô em 3 anos na fila de espera já. Já foi tudo aprovado, tudo certinho. Eu estou esperando. Tem 3 anos. A Lívia sabe Pois disso. é. Pois é. Então, eu também, eu tenho várias empresas aqui, Marcos, que eu, na verdade, eu não peço a restituição em dinheiro, eu peço a compensação de imposto, sabe? Ah, Porque eu tá. acho mais fácil. Então, Mas e ela o tem, problema é que o meu deu um valor muito alto. Se eu fosse pedir a restituição de imposto, em 10 anos para ficar descontando imposto. entende? Pois é. Então, assim, na lei tá falando, sabe? Mas eu também não acredito que vai ser rápido assim. Mas pode acontecer. Então, Alessandra, você precisa fazer esse levantamento. Mas tudo indica que, como você atende só o consumidor final, você não precisa se preocupar com essa questão da geração de crédito. Entendi. Mas se você faz um levantamento e vê que você tem crédito sobrando, talvez compense você Mudar. mudar, justamente. Então, assim, o que que é mais importante? Vocês terem o conhecimento e pedir para fazer essa questão desse planejamento aí, dessa conta, para ver o que que compensa. Entende? Entendi. Então, Lívia, você me ajuda a lembrar disso para mim poder falar, tá? Pode deixar. E Ô, agora, Lívia, vai mudar a alíquota na prestação de serviço também, não vai? A prestação de serviço Olivia, fica mais caro, não vai? as tabelas do Simples Nacional, elas não mudaram, tá? O que que o pessoal tá falando que vai ficar mais caro? Porque o que que acontece? É, eles estão querendo taxar, né, essa alíquota do IBS e da CBS em 26,5%. Então, assim, tem que fazer essa conta aí para ver, sabe? Porque esses 26,5% eles vão ser distribuídos dentro dessa tabela do Simples. Uhum. O levantamento que eu fiz aqui de algumas empresas aumenta o imposto, sim, sabe? Aumenta o imposto. Dá um aumento. Teve uma que deu um aumento de quase 20%, mas eu já tive outras que tiveram permanência da alíquota. Então, depende muito, sabe? Vai ter Então, que ser assim, caso a caso, quem que é seu cliente, caso quem é a... seu fornecedor, de Justamente. onde vem seu produto, para onde vai seu produto, seu cliente quer utilizar o crédito, não, seu cliente não precisa utilizar o crédito. E assim, vai ser uma questão também, né, Isabel, que a gente vai ter que ficar revendo isso constantemente, porque a vida da empresa, a situação da empresa muda, né? A gente tem aqui a distribuidora. Ah, tá. Hoje a gente tem um perfil de cliente que é mais tomador de crédito. Enfim, ele utiliza, na verdade, acho que a expressão correta seria, ele utiliza mais o crédito. Então, às vezes, nesse momento é importante eu estar em uma determinada alíquota. Não, o mercado virou, agora a gente está como questão estratégica atendendo outro perfil de cliente. Enfim, a gente vai ter que sempre ajustar isso, né? É justamente isso. E conversando com o contador porque assim, gente, tem muita coisa ainda para ser normatizada. Eu estou falando com vocês isso aqui hoje, mas amanhã isso aqui pode mudar alguma coisa. Porque a normatização dessa lei complementar 214, ela não saiu ainda. O que que é normatização? A lei está aqui, ela saiu. Mas agora a Receita vem e normatiza como que essa lei vai funcionar. Então, assim, algumas coisas podem mudar, porque na hora do vamos ver, opa, isso aqui não funciona. Então, precisa ser mudado. Então, assim, ainda tem muita coisa para ser vista, mas pelo menos o norte a gente já tem, né? Uma visão geral a gente já tem.
Então, assim, não esquece aí também, Alessandra, desse para casa, tá? Com o seu programador dessa nota fiscal, tá ok? Tá bom, pode deixar que eu já vou pedir aqui para poder olhar isso, Lívia, você me lembra, por favor. Isso aí é importante porque a gente precisa testar que vai dar erro demais, gente. E Entendi. assim, se quando, né, for exigível essa nota e ela não estiver funcionando, ela não vai ser transmitida. Então, assim, a gente precisa testar porque isso aí vai dar, como os outros, muita canseira. Entendi. Então, vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Vamos aproveitar porque a gente ainda está com tempo para fazer isso, né? Magela, diga. Boa noite, pessoal. Boa noite. Isabel, a minha pergunta é a seguinte: eu sou uma loja varejista de materiais de construção, conforme você mesmo já fez o levantamento para mim, não sei se você vai se recordar. O Sim. que acontece? Hoje, eu continuo sempre sendo uma empresa no Simples, né? Simples Nacional, e, porém, a grande maioria dos meus produtos comercializados são mercadorias com imposto já embutido, que é a substituição tributária. Como é que está sendo tratado isso a nível da reforma tributária? Você pode adiantar para mim, por favor? Sim. Obrigado. Magela, tudo bem, né? É o Tudo bem? seguinte, é, a substituição tributária, ela, vamos falar assim, ela é um imposto do Estado e ela vai deixar de existir. Diferença de alíquota vai deixar de existir, substituição tributária vai deixar de existir, não vai haver nada disso mais. Só que nós vamos começar com o CBS 26 e 27, 26 para as empresas regulares e 27 para as empresas do Simples. E 28, nós vamos tratar de CBS, ok? O ICMS, a substituição tributária, vai continuar do mesmo jeito. Quando for 29, começa a transição do ICMS e do ISS. Então, 29, tira-se 10% do ICMS e coloca 10% de IBS. 2030, 20% de ICMS e coloca 20% de IBS. Até 2033, que é quando a reforma acaba, né? Vamos falar assim, ela vira por completo. Então, a substituição tributária, ela começa a deixar de existir em proporções em 2029. Certo? Mas você tem até 2033 com ela indo aos poucos, deixando de existir. Tá, então, com a sua explicação, eu estou entendendo que eu vou ter um aumento na carga tributária. Magela, não sei, né? Porque a substituição tributária, você concorda comigo que ela tem um valor agregado aí, porque o percentual dela às vezes é alto? Na hora que você Sim. vai fazer o cálculo, é só que a gente não vê porque ela está embutida dentro da nota fiscal. Como vai ser a IBS e CBS? A forma vai ser igual, tipo assim, vai ser cobrado na nota fiscal. Então, assim, às vezes você não percebe. Eu acredito que não vai ser mais alto do que você paga hoje, não. Porque se você, vamos falar, 26,5%, vamos colocar hoje um alíquota de 26% de IBS-CBS. Então, se falando em eles estão falando em 8,8 para CBS e 17,7 para ISS e ICMS, sabe? Que é o IBS. Então, assim, não acredito que vai dar diferença, não, mas eu não posso te afirmar porque a gente ainda precisa ver o restante das normatizações que vão sair, mas eu não acredito que vai dar muita diferença, não, porque a margem de valor agregado da substituição tributária é muito alta.
Mas nem no No curto caso de casa prazo. de peça, tem coisa que é 70%. Aqui, mas nem no curto prazo, Isabel, que ele vai ter que pagar o ST e vai ter que pagar também o IBS e os demais É impostos? porque o que que acontece? Se você paga aqui, você tira daqui, sabe, Lívia? Você não vai Uhum. pagar mais, não, juntando os dois, não. Vai ser na proporcionalidade. Então, vamos supor, se ele tem que pagar lá o ST e 10% de IBS entrou no ano de 29, então ele vai tirar 10% aqui. Entendi. Não Uhum. vai, não é que vai aumentar mais 10% aqui, mais o ST, não. Uhum. Porque senão, imagina, não dá. Então, na mesma proporção que está vigorando, é aquela ali que vai começar com 10%. Então, você vai diminuir 10% aqui. Para quê? Para equalizar isso aí, porque senão aumenta muito o imposto. Esse ST, quem é optante pelo Simples não consegue recolhimento dele de alguma forma, não? Ele já vem embutido na nota fiscal, Na Lívia. nota. Pois é. Quando o meu fornecedor gera para mim uma nota fiscal, quase 99%, né, Isabel, dos meus É, produtos são tarifados na fonte. Então ele isso. já sai de lá com 14,6%, 18%, É, ele já vem embutido no preço, entendeu? é. Eu não recolho, quem recolhe é o meu fornecedor. Em um ou outro caso, é que o meu fornecedor não recolhe, aí eu sou obrigado a recolher. Vai recolher aí, isso mesmo. Mas, Magela, na hora que a sua nota chegar lá em 29, vai ter o campinho do ST e vai ter o campinho do IBS e do CBS, destacado em valores diferentes. Aí nós vamos ter que, tipo assim, calcular isso aí para ver se vocês estão baixando na proporção do que eles estão falando, né? Começa com 10%. Então, aqui no ST tem que cair. Não pode Entendi. ficar o mesmo valor, porque senão realmente sua tributação sobe. E não é Tá, assim que vai funcionar. entendi. Ô, Isabel, hoje, naquela época que você fez aquele estudo para nós, né, era inviável eu passar para o lucro real, que hoje é o lucro regular, né? Regular. Empresas regulares, né? Aham. Talvez, não estou dizendo, estou afirmando, estou levantando uma suposição. Pode ser que no futuro não muito distante eu possa me tornar uma empresa regular, porque Sim. eu vou ter que sentar, né, e conversar e colocar os números para poder ver o que que é melhor. Porque Ô, hoje, Magela, a sua só, venda hoje como que é? para me concluir, Isabel, só um instantinho. Hoje eu tenho o benefício da folha, não é isso? A tributação da folha, hoje eu tenho o benefício dele como simples. Uhum. Sim. Mas no lucro real, eu não teria esse benefício. Lá Isso. com o implemento da reforma tributária, isso também eu vou continuar tendo esse mesmo benefício ou não? Não, se você for, né, para o regime regular, você perde o benefício da folha, tá? Mas o que que você vai ganhar em troca aí? Aumento de crédito. Então, nós precisamos olhar o que que você tem de crédito, que é possível. Segundo, para quem você vende, se precisa de crédito ou não, entende? Para tomar essa decisão. Entendi. A grande maioria dos meus clientes são consumidores finais. Uma empresa ou outra construtora é que provavelmente vai precisar de crédito, né? Então, Aham. deixar o tempo passar para depois analisar, com É, calma, analisar, isso. não é? Fazer o levantamento para ver. Porque Entendi. essa questão que a Lívia levantou aí, Lívia, de abrir duas empresas, eu comecei e não concluí, mudei o assunto. Eles colocaram na legislação essa hipótese, sabe? Eles vão fazer, a Receita vai fazer esse cruzamento. Então, assim, para você abrir, porque hoje, vamos supor, eu posso ter duas ou três empresas enquadradas no Simples Nacional
somar os faturamentos, se não atingir o limite de 4.800, eu continuo no Simples, beleza. Com a reforma, eles vão monitorar isso. Se eles veem que eu tenho duas empresas no mesmo ramo de atividade, eles vão, tipo assim, glosar uma delas aí. Porque eles estão vendo que isso é um planejamento tributário disfarçado. Então, isso já foi colocado na legislação. Então, se tornou perigoso. Entende? Entendi. Então, vamos supor, eu tomo essa decisão, mas eu não vou poder colocar isso no meu nome. Eu tenho que colocar, tipo assim, Olivia, você quer abrir essa empresa no seu nome para mim? É o meu Aí você está correndo um risco, né? Aí já é outra história, que aí você tem que mensurar para ver se compensa ou não. Mas, Isabel, por exemplo, eu tenho uma loja, a minha loja está no meu nome. Criamos um CNPJ com o principal, o meu filho, e eu sou o sócio do meu filho. Esse cruzamento de dados acontece? Acontece. Se for o mesmo ramo de atividade, acontece. Então, no caso, eu teria de sair da sociedade e deixar só meu filho lá. No seu caso, Magela, até que tá razoável, porque é seu filho. A questão é quando Certo. a pessoa arruma uma pessoa emprestada para pôr no nome. Porque aí você está correndo outro tipo de risco. Entendi. Uhum. Entendeu? Mas, Sim. assim, vamos ver cenas dos Dos próximos próximos capítulos capítulos, para né? ver o que que vai acontecer com isso, porque eu acredito que isso aí vai ter discussão, porque, assim, nós temos lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, muitos empresários, Muitos lobistas. justamente. Então, assim, eu não sei se isso vai manter, mas também é uma das preocupações, né? Assim, porque é uma das coisas que esses dias para trás eu estava fazendo o curso e foi tocado nesse assunto. Aí o pessoal falou, gente de Deus, aí assim, tá todo mundo assim, será? Mas pelo menos na lei está. No meu caso, eu tenho duas lojas. Uma está no meu nome e outra está nesse exemplo que você surgiu aí. Então, no caso, a minha segunda loja é melhor eu virar ela filial, então, para mim não correr esse risco. A segunda loja está no seu nome ou está no nome de um terceiro? Nome do terceiro. Uai, mas aí não, porque quem vai descobrir esse terceiro é seu ou não? É complicado descobrir isso. O que eu estou falando que é complexo é porque quando você põe uma loja em nome de outra pessoa, se ela quiser falar com você que a loja é dela, ela é dela. Entende? Essa é a Entendi. questão. São questões jurídicas que eu estou falando. Não é questões tributárias mais, porque, tipo assim, aí você tem que confiar na pessoa totalmente, você vai dar acesso à conta de banco para ela, por mais que você faça uma procuração para você, mas se ela chegar no banco, como ela é dona da empresa, ela vai ter tudo aberto para ela. Então, assim, é essa questão que eu estou dizendo, sabe? Porque é um terceiro aí que você tem que confiar muito nele, né? Porque se ele quiser realmente falar assim, não, essa loja é minha, ela é dele. Porque como que você vai provar que a loja é sua? Aí Entende? é o que eles falam, né? Você quer conhecer a pessoa, você dá poder e dinheiro. Isso, isso mesmo. É isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Acho que nós podemos seguir aqui, Isabel. Então vamos lá. Veja, A oitava mudança é a questão do sublimite. Porque o que que acontece hoje? A empresa do Simples, ela tem o limite para exclusão do Simples, que é 4.800.000, e o sublimite para exclusão no Estado, que é 3.600.000. Então, vamos supor que você atinja 3.800.000.
você vai ser excluído no Estado, você vai passar a ter regime regular no Estado, e na Receita Federal você continua no Simples. Isso hoje funciona assim. E aí, o que que a Receita fala? Ela fala o seguinte: se você atinge esse limite, você tem até 20%, então 3.600 vezes 20%, ela te dá mais 720 mil. Você pode ir até 4.300.000. Se você não atingir 4.300, você vai ser excluído do ICMS, do regime do Simples Nacional no Estado, somente no ano seguinte. Com a reforma, acaba isso. Se você atingir esse mês que vem, você já passa para ser débito e crédito no Estado. Porque esse sublimite continua. Porém, ela não te dá mais essa margem de 20% aí. É automático. Ok? Essa é a mudança que nós tivemos nessa questão de sublimite. Agora vamos para a implementação do split payment. O que é isso? A reforma trouxe essa modalidade. É como se a Receita Federal criasse um banco automatizado, que chama split payment. Então, você vai aderir a esse split payment. Na verdade, isso aí existe somente para as empresas com regime regular. Mas aí as vieram e trouxeram para as empresas do Simples também. Então, ela vai poder aderir a esse split payment. Isso aí é uma conta corrente que você vai ter dentro da Receita Federal. Então, você vai entrar, né? Vamos supor, você vai ter acesso, então você vai acompanhar em tempo hábil todo o seu débito e todo o seu crédito. É como se a Receita fizesse esse acompanhamento para você. Então, é uma forma de pagamento desse BS-CBS automatizado, sabe? E para você fazer isso aí, você tem que aderir. Então, assim, você vai poder optar ou não por esse split payment. Essa modalidade, ela ainda está gerando muita confusão, porque é uma coisa nova. Ainda tem muita novidade para sair a respeito disso. Eu estou até para ter uma aula a respeito só desse assunto, para, na verdade, a gente entender melhor o funcionamento dessa questão do split payment. Porque a partir do momento que parece que você adere a isso aí, você não pode sair mais. Então, assim, tem gente achando que, às vezes, não é uma boa opção. Porque é como se você desse poder à Receita Federal de abrir a sua vida financeira, tipo assim. Então, assim, as pessoas estão achando que, às vezes, isso vai ser meio que perigoso. Não é que ela vai abrir a conta do banco, não, viu, gente? Isso tem nada a ver, não. Isso é um sistema à parte, onde ele vai monitorar todos os seus débitos e todos os seus créditos de imposto, tá? Mas, assim, então tem gente preocupado com isso, sabe? Que é como se você estivesse dando poder para a Receita para ela te acompanhar de perto. Mas eu, Isabel, estou entendendo que é uma forma de você fazer esse acompanhamento de crédito e débito da melhor maneira possível. Porque se não for assim, vai ter que ser através da contabilidade. E aí vem um problema sério, que hoje em dia eu falo porque eu estou no mercado, que nós estamos enfrentando. Principalmente as empresas do Simples, tem muita gente que não faz contabilidade como é preciso. O que é isso? Eu conheço várias empresas que não enviam para a contabilidade o extrato bancário. Tipo assim, não existe você fazer contabilidade sem a parte financeira. Então, esse conceito
de contabilidade, a partir da reforma, ele muda por completo. Não pode existir mais contabilidade atrasada, porque se existir, vai perder essa questão de tomada de crédito. E como você vai ter certeza que você tem aquele crédito ou não, se não tiver um acompanhamento financeiro? Então, não tem como, gente. Então, a partir de agora, tipo assim, vocês precisam tipo, exigir da contabilidade de vocês como os outros, a contabilidade. E como que vocês exigem isso? Pedindo balancete. Preciso do balancete, você me envia? Preciso do balancete, você me envia? Que é uma forma, aí lá no balancete vocês vão olhar se existe lá dentro as contas bancárias, porque precisa existir. Então, assim, essa realidade também vai mudar. Eu falo que as empresas de contabilidade, elas vão passar por um sacode agora. Isabel, até que dia que tem que entregar o balancete? Lívia, ó, é assim, as coisas estão evoluindo demais, mas fechou o mês, geralmente as empresas, o certo seria até o 5º dia útil as empresas mandarem a documentação para a contabilidade. Quando eu falo mandar a documentação, que hoje em dia não é mais, às vezes, o documento físico, é o extrato bancário, é relatório de pagamento, isso aí tudo você manda por PDF e a gente trabalha em cima disso. Você não precisa mais mandar documento físico, às vezes. Eu falo relatório. Aqui também. Tem Hã? um treinamento da Isabel dentro da nossa plataforma falando só disso. Inclusive, ela fez um arquivo que tem todos os documentos que tem que enviar para a contabilidade até o 5º dia útil. Então, Desculpa, assim, pode continuar. você mandando a documentação até o 5º dia útil, dia 20, 25, o balancete está pronto. Mais tardar 25, sabe? Uhum. Isso aí não gasta mais do que isso, não. A não ser que tenha pendência, mas quando tem pendência, manda, vai respondendo, mas mesmo assim, a estrutura. Tem pendência que às vezes fica sem responder, mas mês que vem, no outro mês, responde, mas a estrutura, ela tem que estar pronta. Uhum. Porque a gente vai, se você não aderir a isso aqui, a forma de conciliação desse conta corrente vai ser através da contabilidade. E o fluxo de Então, caixa ele vai ser obrigatório também, né? como? O fluxo de caixa contábil agora ele é obrigatório, não é? Não é que ele seja obrigatório, mas ele faz parte, né? Porque através da análise dele, você vai falar com o cliente assim: olha, você precisa de mais caixa, porque você vai precisar disso e disso e disso para pagar mais imposto. Não é mais imposto, antecipar o imposto. Porque às Pessoal, vezes, numa negociação que você for fazer, para você, sei lá, para você pegar um cliente, você fala para ele assim: eu vou pagar o imposto antecipado para você, para quê? Para gerar crédito para ele, para depois ele te pagar. Então, às vezes é uma forma de você ganhar esse cliente. Porque agora você só tem direito a crédito se você pagar o imposto. Se você não paga o imposto, enquanto você não pagar o imposto, você não acredita dele. uhum, Entendeu? entendi. Então, assim, talvez isso possa ser formas de negociação. Esse pagamento do imposto pelo adquirente aí. Certo? Então, Uhum. assim, Lívia, vai depender do que você mexe, como que você faz. Então, se você tiver um acompanhamento de caixa, um fluxo de caixa, você vai ter noção: opa, eu posso pagar isso aqui porque o meu caixa aguenta e eu vou ganhar isso, isso e isso. Entende? De benefício. Então, vai ser uma forma, assim, de tomada de decisão. O pessoal está perguntando se pode pedir o balancete todo mês para Tem contabilidade. que pedir. Tem, né? Tem que pedir. Tem que pedir. É obrigação do contador fazer balancete, gente. É obrigação nossa fazer escrita contábil.
Não existe. Aí eles falam assim: a empresa do Simples tem a normativa da Receita Federal que fala que não precisa fazer escrita contábil, mas o Conselho Federal de Contabilidade exige que a gente faça. Então, não tem essa. Então, tem que fazer. A 10ª mudança, o fator R. O que é o fator R? Vocês lembram que eu falei lá na 3ª mudança do RBT-12? O fator R, ele está no anexo 5. Tem empresas de prestação de serviço, tipo academia, tipo clínicas de fisioterapia, clínicas de... como que chama, gente? Ai, fugiu o nome. Que hoje em dia tem demais. Não? Pilates. Elas estão no anexo 5. E o anexo 5, para a gente fazer o cálculo do Simples, a gente precisa dos últimos 12 meses de faturamento, mas precisa também dos últimos 12 meses da soma da folha de pagamento. E aí, a gente pega esse faturamento, esse valor da folha, e divide pelo faturamento, e acha um percentual. Esse percentual, se ele for maior do que 28, igual ou maior que 28%, você vem para o anexo 3. Se ele for inferior a 28, você vai para o anexo 5. Esse anexo 5, você paga uma alíquota maior. Então, esse fator R, ele existe né, assim, tem como a gente fazer tipo uma conta que você jogue a empresa para o anexo 3 dentro da normalidade. Mas o que quer dizer aqui que com a reforma, a soma dessa soma, essa soma da folha de pagamento, ela também vai pular um mês. Em vez dela fechar junho, ela vai fechar maio de 25 até junho de 24. Então, como o RBT-12, ela também perdeu um mês aí. Então, essa é a mudança que teve no fator R. A 11ª mudança. Quando, né, você fizer um pagamento a maior de Simples Nacional, você vai ter direito à restituição dele, né? Como hoje a gente já tem, mas aqui está falando, né, que dentro de 3 dias, na lei fala que dentro de 3 dias não é a restituição do perder conta igual você fez, não, tá? Essa aqui é pagamento maior da guia do Simples. Aí você tem direito a pedir a restituição. Mas, se caso você pagou esse imposto, né, a maior, e a pessoa lá na frente que comprou de você já compensou, já pegou esse crédito, já usou o crédito, aí você não tem direito a pegar essa restituição para trás. Então, o que a gente precisa fazer? Viu que pagou o imposto maior, ligar depressa para o fornecedor. Não apropria do crédito. Porque senão, se ele apropriar, você não vai ter direito a essa restituição. Tá? Agora, nós vamos falar do Simples Nacional, das pessoas que podem fazer a opção pelo IBS-CBS por fora. Então, essa também é uma mudança. Porque hoje só existe o Simples Nacional e ponto, acabou. Agora nós vamos ter o Simples Nacional, que a pessoa vai optar a não pagar o IBS e o CBS por fora, e aquele que vai optar por pagar por fora. O que significa isso? Significa que, se você optar pelo IBS e CBS por fora, pelo regime regular, que a gente chama,
Você vai pagar uma guia de Simples Nacional. Essa guia consta nela o imposto de renda, o INSS, e a contribuição social sobre o lucro líquido. E o CBS e o IBS vão ser pagos por outra guia. Então, nós vamos pagar duas guias. E aí, como que vocês vão fazer o cálculo disso? Vocês vão pegar, né, o faturamento e pegar todos os créditos, porque se você optar pelo regime regular, você vai ter direito a todos os créditos que você tiver adquirido lá, comprado, despesa, todas as suas despesas, todas as suas compras de mercadoria, exceto a folha. E fazer o débito. Então, você vai apurar débito menos crédito. E pagar a guia do Simples Nacional desses três tributos pela planilha do Simples, normal, pega o faturamento, pega somente a alíquota, porque dentro do cálculo do Simples tem as planilhas onde fala a alíquota de cada imposto. Então, ele vai ter que fazer essa separação, né? O imposto de renda, vamos supor, você está no anexo 1 lá e o seu imposto de renda está em 4%, o CSLL está em 2,8% e o INSS está em 10%. Então, 10 com 2, 12, com 4, 14. Aí você joga na alíquota efetiva, tipo, que a alíquota do Simples, não sei se você já viu a tabela, ela tem a alíquota, vamos supor, a alíquota é 15. Vai ter um desconto, um valor a ser deduzido, que a sua alíquota efetiva cai para 10. Então, você faz a conta normal desses três tributos dentro da tabela do Simples e o IBS e o CBS por fora, passando que aí isso te dá direito a receber crédito e dá direito a você também a passar o crédito para o seu cliente. Então, essa é a opção que com a reforma trouxe para a gente. E quando você fizer a opção, né? Antes a gente, até, né, esse ano, você faz a opção do Simples Nacional todo dia 31 de janeiro. Até dia 31 de janeiro você faz a opção. Com a reforma, essa opção mudou. Então, ela vai ser feita até setembro. Então, em setembro de 2026, você vai ter que fazer a opção para o ano de 2027. Então, a opção vai ser desse jeito, todo setembro. Caso você opte por pagar o IBS e CBS, ela vai ser feita 2 vezes no ano, abril e setembro. O abril para julho até dezembro e o setembro de janeiro até junho. Então, se você optar por pagar o IBS e CBS por fora, você tem 2 opções por ano. Então, vamos supor, você virou, não deu certo, daí 6 meses você volta de novo, tipo assim, para o Simples por dentro. Mas e se ele optar só por Simples por dentro também, depois de 6 meses, ele tem essa opção ou não? Não, essa 2 vezes é só o por fora, o outro é todo setembro. Uhum. Então tem que fazer uma escolha muito bem feita, porque dependendo da escolha que fizer, tem que ficar um ano nessa opção, né? É. Pode vir a mudar, tá, Lívia, né? Porque ainda está nessa tramitação, mas a opção de 2 vezes é só por fora. E existe, vamos supor que você esteja no regime regular, optou pelo simples pagamento por fora. E aí, você teve uma compensação de crédito nesse período que você estava, né, no regime por fora. Você compensou um crédito. Então, no ano seguinte, você viu que você quer voltar para o Simples Nacional por dentro. Você não pode. Você tem que esperar. Aqui estou falando, quer ver? Tem ressarcimento de crédito e tributo no ano calendário anterior. Você tem que esperar um ano, Lívia. Isabel, é regrinha Você... demais. Hã?
É regra demais. É regra demais para você voltar. Não, não, e para memorizar tudo isso também vai ser uma dificuldade. Assim, certas coisas, eu passei informação aqui, mas igual essa regra. É, essa regra é bom você ter conhecimento, mas a gente da contabilidade é que tem que ficar prestando mais atenção nisso. Aham. Entende? Muita coisa é a contabilidade é que tem que prestar atenção, igual essas mudanças de RBT12, fator R. Isso aí já vai estar embutido no cálculo do imposto. Então, Uhum. assim, é só se a pessoa precisar desse cálculo para fazer uma formação do preço de venda, para Aham. saber como é que funciona. Então, assim, a gente passa a informação, mas são coisas que às vezes a empresa usa pouco, né? Ela usa pouco no seu dia a dia, mas eu acho que o conhecimento a pessoa precisa ter. Até É. mesmo para, se às vezes tem empresas que faz conferência de cálculo com a gente. Então, Uhum. assim, ela precisa saber dessas mudanças para que ela possa fazer o cálculo correto. Mas é regra demais que tem. Muita. Pois é. É, e se o empresário não estiver atento, vai tudo pro bolso dele, né? É, isso mesmo. Então, assim, ponto principal: conversar com o programador sobre a mudança da nota. Segundo, levantamento para ver o que compensa. Se compensa você pagar simples por fora ou simples por dentro, ou se compensa você mudar para o regime regular, tá? Outro ponto principal, a questão da formação de preço para ver essa questão sua de margem, se você perdeu margem, se você não perdeu margem, como está essa questão do caixa, se você consegue antecipar imposto, se você não consegue antecipar, para a questão de negociação. Então, assim, isso são pontos cruciais que precisa de atenção do empresário. Uhum. E vamos, como o outro, observar o que vai acontecer e a gente vai trocando ideia e fazendo bate-papo para passar as informações. À medida que for mudando, à medida que for saindo mais coisa, né? Isso mesmo. Se alguém quiser, Isabel, que você faça uma consultoria, uma análise de como que está a questão escrita, contábil, enfim, o que que você precisa, como que funciona, você consegue fazer isso para a turma entender, olha, eu vou manter no simples, não vou, não, tá tudo certinho mesmo, a contabilidade está lançando tudo certo. Por quê? Acaba que a turma fica muito na mão do contador e como eles não conhecem, não sabe o que está sendo feito, não sabe nem o que pode cobrar, né? Então, como que funciona isso? Tem essa possibilidade? Não, tem sim. Faço sim essa questão de levantamento, sim, do planejamento tributário. Já vou avisar para vocês, caso vocês liguem na contabilidade, eles falam com vocês assim, não tem balancete, não se assuste, tá? Não assusta, não. Aí vocês falam para ele, ó, a partir de agora eu vou querer todo mês. Mas se a princípio falar com vocês que não tem, não precisa assustar, não. Aí o que a gente vai precisar? Com certeza vocês têm aí, né, dentro da empresa, dentro dos controles de vocês, aquilo que vocês gastam, certo? Então, nós vamos ter o PGDAS, que com certeza isso aí tem, porque a guia chega todo mês, então nós vamos ter o norte da receita, ok? Caso vocês não tenham o balancete, vocês têm aí dentro do controle de vocês toda a anotação. Eu gasto tanto de CEMIG, eu gasto tanto de Copasa, eu gasto tanto de aluguel, eu gasto tanto com compra de mercadoria. Essas compras também é fácil a gente achar, questão das notas. Eu gasto todas as despesas, com Planilhas certeza vocês têm o personalizadas, controle disso. todos têm essas informações. Hã? Nas planilhas de cada um tem essas informações. Tá Pois falando? é. Então, através dela, a gente consegue dar esse norte, sabe? Fazer esse planejamento. Porque às vezes liga na contabilidade, eles falam assim, eu não tenho balancete, a pessoa fala assim, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, não preocupe. É só vocês falar, agora, da agora para frente, eu vou querer o meu balancete todo mês.
E todo dia 26, pessoal, vou mandar mensagem no nosso grupo, lembrando vocês, olha, solicitem um balancete para contabilidade. 26 não, vou colocar todo dia 20, que aí fica mais fácil. Então, eu vou ajudar Ô, vocês com Isabel, o acompanhamento. Vou. e a hora que a gente solicitar para a contabilidade, eu acho que vai ser até um ponto a gente rever, né? Se eles negar, alguma coisa tem, então eles não estão fazendo o serviço direito. Tem razão, tem razão. Mas assim, eu acredito que não vão negar, às vezes vão só pedir o tempo, né? Fala assim, É, você me dá um tempo aí, mas só para. Porque eu estou acostumada. Geralmente, empresas menores têm o costume de não fazer a contabilidade. Fala que não precisa, que a Receita não exige, mas a Receita exige um controle financeiro. E se você faz um livro caixa financeiro, você faz uma contabilidade, entende? Então, assim, é conversa mesmo, sabe? Aí se caso é salário com você, se não, espera aí, eu vou arrumar para você. E se depois não arrumar, aí é de se pensar. Mas a é, e princípio, e sobre essa consultoria que a Lívia falou, eu acho que vai ser bacana, porque até mesmo para ver se a gente saber se a contabilidade vai estar fazendo tudo certo, né? Porque muitas vezes a gente está aqui no operacional, a gente não está por dentro do que eles estão fazendo. com A gente só certeza. manda, igual eu, só mando nota fiscal, contas pagas, só mando isso. Eu não fico por dentro do como está a situação. Não, com certeza. Mas a gente vai trocando ideia, eu faço para você, assim, essa questão do planejamento, sem problema algum. E E sabe, outra coisa também, vamos voltar um tempo atrás, e que a Lívia perguntou se alguém queria perguntar alguma coisa, não deu tempo. Igual eu sou lucro real hoje. Hoje, para mim fichar os funcionários no lucro real, eu tenho direito de fichar um. Se eu fichar acima de dois, eu acho que o imposto é muito alto. Eu tenho uma segunda empresa secundária no meu nome, que é uma gestora. Todos são fichados ali e eu gero uma nota para mim de despesa para a empresa principal. Isso vai me impactar em alguma forma? essa empresa, a empresa Lucro Real está no seu nome? No meu nome. E a gestora no meu nome. A gestora está no Simples Nacional. Isso. E essa gestora, você tem qual percentual nela de capital social? Menos que dez por Hum, cento, né? não sei. Deve ser, porque senão você não poderia ficar no Simples Nacional. Mas Por causa de quê? Porque a receita não vai ser nova agora, né? Ela vai ter uma inteligência IA cruzando dados. Por exemplo, opa, ele tinha que fichar os funcionários aqui, ele ia pagar mais imposto, mas ele optou em criar uma outra empresa para pagar menos imposto. Eu falo nessa cruzação de dados. você tem razão, tá? Mas isso aí que você fez, né? Muitas empresas estão fazendo realmente. Qual que é o objetivo social dessa empresa que você chama de gestora? Você sabe? É serviço Não. administrativo? Não, prestação de serviço. Pois é, prestação de serviço, serviço administrativo. Pode ser que seja. Única coisa que eu discordo aí, o Marcos, é essa empresa do Simples Nacional estar no seu nome. Sabe? Porque esse cruzamento hoje ele pode existir. Mas eu posso colocar ela, por exemplo, no nome da minha esposa? É melhor. Mas Apesar não que a posso. Receita Sim, criou uma árvore aí, onde ela amarra filho, esposa, sabe? Ela tem tudo amarrado já. Mas, assim, hoje está muito explícito, né? O seu planejamento tributário é meio que forçado. Porque você tem uma empresa, né, no lucro real, que o objetivo social é comércio de gás e água, e outra empresa aqui de prestação de serviço, tá, que o serviço é serviço terceirizado, de mão de obra, mas que presta serviço só para você. isso, ela presta Não só para é mim. isso? Pois é, então assim, meio que tá forçado, sabe? Então, assim, seria interessante aí você realmente trocar esse nome aí, tá? Entendi.
Vamos analisar, Marcos. Vamos sentar na próxima reunião, a gente organiza aí espaço para Isabel. Não, você pode se preparar, porque eu acho que você está enrolado com todo mundo em cima de você. Tô nada, bobo, eu tô aqui para isso mesmo. Gente, olha, empreender mais do que nunca é assunto de gente grande, né? Nós vamos passar por um momento no mercado onde as pessoas que não têm essa consciência empresarial, elas não vão conseguir ficar. Ou elas vão reduzir muito e trabalhar na informalidade, não vou falar na total informalidade, não, mas elas vão trabalhar com bastante informalidade, ou elas precisam amadurecer, ter mais maturidade no quesito gestão empresarial. Tá? Então, não dá mais para a gente ficar fazendo conta mais ou menos, conta de padeiro, e ficar misturando conta pessoa física com conta pessoa jurídica, essa confusão de CNPJs, enfim, não dá mais. Principalmente para o nível de clientes que a gente já tem aqui no escritório. Né? Não dá para a gente ficar administrando um negócio como empreendedor. Eu falo que a gente começa como empreendedor, mas a um certo momento a gente tem que virar realmente empresário, senão o negócio não dá lucro. E empreender no Brasil é correr risco, a gente sabe, é risco. A instabilidade que a gente vive, né, no quesito político, econômico, financeiro, se a gente não faz a nossa parte, fica ainda mais desafiador. Então, aquilo que nos cabe, aquilo que nós temos controle, aquilo que está nas nossas mãos, nós precisamos sim organizar e tomar as rédeas aí do negócio. Aquilo que não está, a gente precisa ter conhecimento, entender, enfim, não colocar tanta atenção, tanto tamanho, focar naquilo que a gente realmente pode melhorar e pode mudar. Isabel, quero te agradecer. Nós temos que fazer uma foto ainda. As meninas aí, Miriam, Patrícia, Magela, que puderem aí já abrir as câmeras, se mais alguém tiver aí também com as câmeras fechadas, Miriam e a Patrícia já estão acostumadas aqui toda vez. A gente. Gente, é um assunto chato, tá? Burocrático, mas vocês precisam fazer um esforço para ter o conhecimento dele, tá? Eu sei que ele é aborrecido, chato e assim, difícil às vezes, cheio de regra, igual a Lívia falou, mas que é de extrema importância na vida do empreendedor. Então, assim, comecem a tratar esse assunto com mais, tipo assim, com mais carinho, tá? Porque nós temos muita coisa para ver até ano que vem. Nem vou falar até 2033, não, mas até ano que vem nós temos muita coisa para ver, tá? Então, assim, contem comigo, o que vocês precisarem, pode me ligar, mandar mensagem. Às vezes eu não atendo na hora, mas eu retorno. Qualquer coisa vocês chamam a Lívia também, ela tem meu contato. Eu Então, posso colocar contem seu contato no comigo. grupo, Isabel? Oi? Posso colocar seu contato no grupo? Pode colocar. Então, ótimo. Contem comigo, conta com a minha ajuda e qualquer dúvida eu estou à disposição. Agradeço a cada um de vocês pela atenção, tá? Pelo tempo, né, que vocês ficaram aqui, né? Porque já aqui nada, 1h45 e olha que tem mais coisa para ser falada. E, então, assim, é o que eu falo, é um assunto que não tem fim às vezes, tá? Mas é isso aí. E qualquer coisa eu estou à disposição e agradeço a cada um a atenção. Obrigada, pessoal. Peraí, antes de todo mundo sair, eu vou fazer a foto. Mas vamos pensar o seguinte: o tempo está passando muito rápido. A gente já está indo para mês 8 desse ano. Então, não vamos ficar pensando assim, Lívia, mas é só para daqui 1 ano, 2 anos, é para 2030. Não. Já vamos começar a entender. Por isso que eu pedi a Isabel para vir também, para a gente já começar a assimilar um pouco essas informações, entender realmente o que muda, porque quando a gente respirar, dezembro chegou, janeiro chegou e as coisas já começaram a acontecer. Certo? Também. Ok. Agora eu vou fazer a foto. Todo mundo X. Vou marcar vocês repostam aí pra gente. Então, um beijo, pessoal. Até a próxima. Ai, Já vou gente. mandar no grupo também as Tchau, datas pessoal. das aulas de agosto, tá? Acompanhe. Tchau, Beijo. tchau. Boa noite. Yeah.